Eu sou Emerson e você está no Impisa Bushcraft. Seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para você como fazer um suporte para a bandeira. Você pode adaptar para a maneira que você achar melhor e é um suporte barato e fácil de fazer. Acompanhe aqui comigo. Eu começo cortando pequenas tiras de bambu para fazer as amarrações. A gente vai usar isso como trava, então pode ser bambu, pode ser também pequenos pedaços de madeira. Eu recomendo fazer a limpeza e o chanfro para que não corra nenhum acidente e também faça pequenas ranhuras nas laterais para que quando for fazer a amarra ela fique mais firme. Para esse porta-bandeiras você vai precisar de 6 travas. E como haste eu vou utilizar 3 bambus de mais ou menos 2 metros. Você pode adaptar aí para um pedaço de madeira, mas o bambu eu acho que é mais acessível. E ele tem mais ou menos ali 1,5 cm, 2 centímetros de largura. Você pode cortar as pontas dele para deixar os 3 do mesmo tamanho. O áudio estava meio ruim, então eu tirei o áudio aqui. Mas visualmente dá para ver que não tem segredo. Com o bambu pronto e as travinhas prontas, a gente vai iniciar fazendo as amarrações. Então é uma amarração, trava ali as bandeiras. Como material, o que você vai precisar? Eu estou utilizando aqui fio encerado e recomendo fazer com fio encerado. Mas você pode utilizar sisal também, ou qualquer outra linha que você achar melhor. São basicamente 2 amarras que a gente vai fazer, uma para poder travar embaixo e outra que a gente vai fazer uma argola para travar em cima. Se você lembra qual que é o nome dessa amarra que eu estou fazendo, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente esqueci, mas é bem facinho ali de fazer. Aqui um detalhe legal é que eu tô medindo o tamanho que eu vou deixar com base no tamanho do graveto. E depois eu faço uma volta da fiel, prendendo esse graveto ao bambu, que vai ser a haste principal. Eu resolvi fazer esse suporte porque eu procurei na internet para comprar um e eu vi que tava mais de 350. Falei, não é possível, não vou comprar um. Vamos fazer um mais artesanal. E é um modelo que fica legal, dá para você ter outras ideias. Se você achar necessário, faça 2 voltas do fiel para ficar bem firme. A volta do fiel ali basicamente é você girar o fio encerado 2 vezes ali, ela já se torna já uma volta do fiel. E ele fica bem firme. É uma atividade legal que pode tomar aí uma tarde inteira só para montar um porta-bandeiras aí. E na parte de cima a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma amarra, só que aqui eu vou fazer primeiro uma argola, onde a gente vai passar essa travinha por dentro para poder conseguir prender depois a bandeira. Por que eu fiz dessa maneira? Existem diferentes tipos de bandeira. Então tem bandeira que só a travinha de baixo já vai ser suficiente para colocar dentro da argola. Principalmente as bandeiras que têm argola oficial. Só que existem bandeiras que não têm argola oficial. Então acaba que você precisa fazer algumas adaptações. E no bambu que vai ser a haste da bandeira, a gente começa fazendo a amarra. Você faz a argolinha, segura, depois dá em torno de 5 a 10 voltas. Aí vai depender do que você achar necessário. Eu tô fazendo aqui algumas que até eu senti que tá bem firme. E o legal do fio encerado é que ele deixa bem firme mesmo, tá? Aí você passa por dentro dessa argola aqui que a gente deixou.
e é só puxar do outro lado. Aí ele fica firme. Você vai fazer isso na haste em 2 pontos. Uma na ponta mais fina da haste, do bambu ou da haste que você vai utilizar. E a outra mais ou menos no meio. Eu recomendo medir o tamanho da sua bandeira. E depois de prontas as 3 hastes, a gente vai fazer a base. Eu estou utilizando aqui como base um pedaço de tronco. Eu já tinha até iniciado aqui os furos. Eu tive a ideia, eu comecei a fazer a furação aqui para fazer o porta-bandeiras para mim. Aí eu lembrei, poxa, eu podia estar gravando isso daqui para mostrar para mais pessoas que têm interesse. Então, nesse pedaço de tronco que eu cortei, eu vou fazer 3 furos que sejam suficientes ali para colocar a haste. Uma coisa aqui que é legal, você nem sempre vai achar um bambu da mesma espessura que o buraco que você está fazendo. Então faz ele um pouco maior. Não é muito difícil. É mais jeito do que força realmente. Essa é uma broca de 2,5. Tem vários tamanhos de broca. No caso dessa, eu peguei pelo AliExpress. E eu estou utilizando um mini pé de cabra. Poderia ser um toco de madeira, mas eu gosto ali de ter o pé de cabra junto das minhas ferramentas. Então facilita bastante ali no processo. E aqui o legal, uma dica que eu recomendo é faça com as 2 mãos. Passe algum cabo de madeira, cabo de vassoura, ou no caso aí pé de cabra mesmo, e dê para apoiar dos 2 lados. E depois, com os 3 furos prontos, coloque os bambus, que vão ser a haste. Vocês podem ver que eles estão ali um pouco menor do que o buraco. Deixem eles posicionados em um ângulo que vocês já querem que fique presos. Eu recomendo até amarrar eles se for o caso. Como o buraco é maior do que o bambu, eu vou fazer aqui uma cola com madeira. Então eu peguei aqui restos de madeira, eu cortei aqui essas toras e outros pós de madeira e vou utilizar cola branca mesmo. No caso aqui eu tô até reaproveitando cola branca que eu tinha de um móvel aqui que acabou sobrando. Mas pode utilizar cola de madeira, que é mais ideal, mas cola branca serve também, tá? Vai misturando aos poucos. Se você sentiu que precisa de mais cola, vai colocando cola. E vai fazendo uma quantidade aí que eu recomendo fazer o mínimo possível. Até porque se sobrar depois, você vai acabar jogando fora, desperdiçando cola. É importante que não fique muito seca. Ela tem que ficar com uma consistência boa. E aqui pra mim parece que já tá ok. Tá do jeito que eu queria aqui. Depois é só preencher com essa cola, essa massa de cola com madeira, as cavidades ali que ficou de espaço entre o bambu e o buraco que você fez. Então aqui também não tem segredo. Você
Depois é só fazer um acabamento com um paninho com água, meio úmido, só para poder tirar o excesso de cola, deixar tudo bonitinho. Os bambus ali, se você quiser deixar eles mais firme, alinhado, antes da cola secar, amarrem os três, deixe os três presos um no outro. E depois de seco, temos o nosso porta-bandeiras. E esse é o porta-bandeiras pronto. Não tem segredo. Espero que o vídeo tenha servido de ideias para você. E até a próxima!